bom dia. Nós somos do 12º LI. Estamos envolvidos num trabalho da área de projeto que fala acerca do contrabando e queríamos fazer uma entrevista. Está bem, pois é sempre com prazer que eu colaboro com os alunos, com as alunas em geral do nosso conselho e tudo aquilo que estiver ao meu alcance que vocês precisam podem contar. Portanto, estou disponível para responder à primeira pergunta. Então, qual era a relação que tinha com o contrabando? Eu conheci o contrabando mais por fora. Quando eu era garoto, todos os nossos familiares faziam contrabando. Toda a gente dos Soios e do Soito, da zona, faziam contrabando. De maneira que eu cresci, os meus pais já iam todos os dias também, são todas as minhas irmãs, iam todos os dias, ou quase todos os dias, em Espanha, a Valverde, nomeadamente, levavam os produtos, traziam outros produtos. E, claro, E que produtos é que eram esses que se contrabandeavam? Olha, de uma maneira geral, quando de cá para lá, as pessoas levavam ovos, levavam leite, levavam, às vezes, quando os pescadores apanhavam trutas, até trutas levavam para lá, levavam feijão, levavam grão e outras coisas mais. E para cá depois traziam, vendiam os produtos e com o dinheiro desses produtos compravam lá coisas que depois traziam, nomeadamente pão. O pão, o trigo vinha sempre de lá. O azeite que nós não tínhamos, a azeitona que nós não tínhamos. E depois, praticamente tudo o que a gente vestia vinha também de Espanha, nomeadamente as calças de bombazina, vinha a pana, como diziam, a pana que era a bombazina. E outros produtos que traziam de lá, inclusivamente as senhoras, as mulheres, traziam muitas vezes loiças de lá, pratos de pirex, que depois iam aqui dos Foios vender ao Soito, vender em Vila Boa, vender aí nessas aldeias, Nave, por aí fora, e depois ganhavam algum dinheirinho e depois logo tinham este dinheiro. Iam a Valverde, levavam outras coisas, compravam outras, e de modo a que sempre houvesse lucro, claro, senão também não valia a pena fazer contrabando. E alguma vez foi apanhado quando contrabandeava? Eu não andei lá muito no contrabando, eu era assim ainda meio garotota quando os meus pais faziam isso, mas mais tarde, quando andava a estudar, eu e alguns estudantes, para termos dinheiro para as férias, sobretudo para as férias do verão, e para podermos comprar um fato para a festa, ou um par de sapatos, ou coisas assim do género, às vezes também eu e os meus amigos fazíamos contrabando. Chamávamos, que havia aqui homens organizados, tinham como quase uma empresa. E então eles convidavam-nos, mesmo a nós rapazes, diziam-nos: olha, então, logo à noite, estás interessado em ir? Então, para onde é? É para as Ilhas ou para Valverde? Tem quanto é que pagas? Olha, são 17.500 ou são 20 escudos. E se depois, se nós chegássemos lá com o carrego a Espanha, ao local, ganhávamos o dinheiro. Se fôssemos apanhados e que nos tirassem o carrego, a mercadoria, o contrabando, nós não perdíamos nada. Quem perdia a mercadoria era a pessoa para quem nós íamos. Nós só não ganhávamos era o jornal, não ganhávamos a noite. E depois, diziam-nos as pessoas que nos convidavam: olha, se estiveres interessado, logo à noite aparece ali em tal sítio. Íamos lá ao palheiro, ou à casa onde eles estavam, onde eles já tinham os carregos feitos. Os carregos era a embalagem numa saca de serapilheira, portanto, metiam lá, sobretudo café, foi o que eu mais levei. Fazíamos um carrego com 20 kg de café, que depois nós, quando chegávamos lá ao sítio, colocávamos às costas e procurávamos sempre que tinham uns cordéis aqui tipo mochila, uns cordéis aqui nos ombros que aleijavam, e às vezes até metíamos lá, fossem os tais fetos, ou fossem umas borrachas, ou coisas do género, para que não nos aleijasse. Mas era de facto muito duro, e sobretudo quando saíamos aqui dos palheiros, das casas,
Normalmente os indivíduos, ou os donos do contrabando, iam dar uma volta para ver se não havia guardas fiscais, se não havia problemas, e às tantas dizíamos: ó pessoal, vamos embora, vamos. Ia um ou dois descarregados à frente, que eram os organizadores, e então lá caminhávamos nós por aí fora, até à fronteira, e muitas vezes, depois ali aguardávamos algum, descansávamos um bocado, às vezes já completamente transpirados, e depois arrefecíamos, muito frio, difícil. E depois tínhamos que então acompanhar, íamos em fila indiana, 10 ou 12 ou 15 ou 20 ou 30 ou 40, chegávamos lá, no geral a Valverde, e dizíamos: pronto, então tragam para cá os carregos e guardem-nos aqui neste sítio. Guardavam-se lá num palheiro, e eles depois, pronto, já lhe davam o destino, já o vendiam depois, os espanhóis, que eles depois ganhavam também, ou ganhavam dinheiro, porque compravam, por exemplo, aqui a 10 e vendiam lá a 20. E, portanto, toda a gente ganhava dinheiro com essas transações. Porque era proibido o contrabando? O contrabando era proibido porque havia uma transação tanto de artigos que iam para lá, e como não pagavam impostos, os Estados, o governo perdia com isso, e naturalmente que proibia este mesmo contrabando. Conhece algum caso onde tenham havido mortes de contrabandistas ou guardas? Pois, quando realizavam este tipo de sim. atividade? Então, aqui na nossa zona, quase... Sabem que o contrabando onde se praticou em maior escala foi em Quadraseiras. Até tinha o gíria quadrasenha, que era um dialeto, uma fala, para que os guardas fiscais e a Guarda Civil muitas vezes não se percebessem. Portanto, era para despistarem as autoridades. E, claro, desde Quadraseiras, Valdespinho, Foios, Soito, Aldeia do Bispo, Lagiosas, Aldeia Velhas, Aldeia do Bispo, Forcalhos, Aldeia da Ponte, quase em todos os lados há grandes histórias tristes, vá. Há histórias bonitas, mas também há histórias tristes, nomeadamente de pessoas, como já disse, que foram mortas pelos guardas fiscais e pelos carabineiros. História que tenha ficado na memória por algum motivo especial? Há muitas histórias. Olha, uma noite, por exemplo, eu ia com o meu grupo, íamos 15 ou 20 rapazes aqui dos Foios, e levámos-nos para um olival, e quando já íamos dentro do olival, saltaram-nos os carabineiros, os guardas espanhóis, de noite, aí às 3 ou às 4 da manhã. E então eles, nós não os víamos, eles tinham umas pilhas, também cada um fugia para onde podia, era o gato e o rato, e eles: larguei o macuto era o carrego, larguei o macuto e tal, que faço, e contexto, senão já vos dou um tiro e tal, todos atrapalhados, cada um fugia para onde podia, e nós o que queríamos era ver se não nos tiravam o carrego, porque se tirássemos o carrego, se nos tirassem o carrego, o produto, depois não ganhávamos a jorna, íamos para ganhar os 20 escudos, se não os ganhássemos, pois era uma noite de sacrifício e não ganhávamos nada. E eu então recordo-me de ter fugido, cada um fugiu para onde pôde, e eu fugi com o meu carrego para um silvado. Estava um silvado grande, e eu, a ver se eles não me apanhavam, os guardas, a ver se não me descobriam, lá com o carrego, comecei a recuar, a fazer força lá no silvado, se vou com as mãos, picava-me lá todo. Então, com o carrego, fazer pressão para trás, pressão, conseguia enfiar-me lá debaixo da silveira. E depois já lá estava enfiado no Monte das Silvas, e depois ainda puxei as silvas da frente para me taparem, para não verem o buraco por onde eu tinha passado. E então estava lá completamente escondido, assim com as silvas também a taparem a parte da frente, e recordo-me de passarem 2 ou 3 carabineiros, andavam à procura a ver se vinham por ali alguns carregos caídos, portanto no chão, cá alguns largávamos o carrego e fugíamos. E então eles andavam a ver se encontravam algum caído, e passaram ali junto do silvado onde eu estava, e o carabinho que veio um rato e não me descobriram. No dia fiquei lá, depois quando vi que eles já tinham ido embora, é que eu saí com jeitinho, e depois nem sabia, era para a casa do filho, que levávamos o carrego. Eu nem sabia onde era, mas não sabia muito bem. Mas lá sabia que era naquela rua. Lá fui com jeitinho, com o carrego às costas. Depois não levava às costas, porque eu depois tinha medo
que os carabineiros, os guardas lá estivessem ali à entrada da povoação e depois apanhavam-nos ali o carrego. Veja que eu escondi, deixei-o lá na silveira, no silvado, e fui dizer, onde vi luz, escutei, e logo ouvi a voz do tal Fino, que era o rapaz para quem nós levávamos o contrabando. E depois chamei-o, Fino, e ele, logo também te apanharam a ti o carrego. Não, eu tinha ali escondido. Ai, salvaste-o, salvei. E diz ele, então vamos lá buscá-lo. Lá fui com ele, trouxe o carrego, pronto. E diz ele, tomei aqui qualquer coisa. Às vezes tinham lá café, ou outras coisas assim, ou vinho. Lá comemos qualquer coisa, e a mim até tratou melhor, tu então salvaste. Lá tomei o pequeno almoço, e depois dormíamos ali muitas vezes mal. Até de manhã. E vinhamos para cá. De manhã, cheios de frio, cheios de fome. Portanto, era de facto uma vida muito complicada.